grande diferença é que a cirurgia robótica ela é muito mais precisa. Então, assim, você consegue fazer movimentos com um robô que você não consegue nem fazer com a mão. A mesma cirurgia que eu fazia há 20 anos e o paciente ficava uma semana internado, hoje eu dou alta Na com recuperação 3, 4 dias. Olha, tudo tem um tempo. O que eu vejo é que essa geração quer um resultado imediato, entendeu? Então, assim, olha, eu quero já ter sucesso com 30 anos e não é assim. Não é assim. Então, se com 5 anos o médico acha que já tem que chegar aonde ele queria, o topo da carreira, É uma ilusão. é uma ilusão, é uma ilusão. O que existe por trás das grandes decisões e dos nomes que moldam a área da saúde no Brasil? Para além dos consultórios, dos diagnósticos e da prevenção, existem caminhos e escolhas humanas que merecem ser contados. E foi pensando em entender o como, quando e o porquê de cada trajetória que surgiu o MKMcast. O espaço onde a saúde ganha rosto, voz e história. Meu nome é Norivaldo Carneiro, eu sou publicitário e consultor em marketing médico há mais de 30 anos, e este é mais um episódio do MKMcast, um projeto que conta com o apoio da Marketing Média, a primeira e hoje a mais inovadora empresa de marketing médico do Brasil. Olá, hoje estamos iniciando uma nova temporada do MKMcast, recebendo um dos maiores cirurgiões desse país na área de oncologia, com mais de 20 anos de experiência e um dos pioneiros na cirurgia robótica brasileira. Natural da Bahia, teve uma formação sólida, iniciada primeiro na Universidade Federal da Bahia, depois na Unifesp de São Paulo, doutorado e à frente do grupo de câncer coloretal do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Mas indo além dos títulos e da capacidade técnica, o seu sucesso hoje se baseou muito na capacidade que tem de unir precisão científica e um profundo olhar acolhedor e humanizado diante da vulnerabilidade dos seus pacientes. Bem-vindo ao MKMcast, que hoje recebe Dr. Marcos Valadão, um dos maiores cirurgiões desse país. Aquele que olha para a sua carreira ao longo do tempo, baseado muito na experiência que tem de 20 anos no INCA e no pioneirismo na robótica brasileira, na cirurgia robótica brasileira, enxerga apenas o sucesso e a capacidade técnica. Mas hoje queremos um pouco mais dessa história, entender o que foi deixado para trás nesse percurso, que portos seguros tem, além dos hospitais, e que dificuldades enfrentou na sua formação. Prepare-se para uma conversa profunda sobre medicina, família, sucesso e resiliência necessária para transformar dor em cura. Dr. Marcos, é um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela presença. Oi, Norivaldo. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Doutor Marcos, para começar, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Quem era o Marcos Valadão antes da universidade? A medicina sempre fez frente às suas escolhas? Tinha uma outra opção em mente? Como é que funcionou isso? Em que momento ela passou a ser o seu futuro, né, profissional? Bom, eu venho de uma família de médicos, né? Meus pais eram médicos, meus tios. Então, isso acabou influenciando de uma certa forma minha decisão por ser médico, né? Mas, se eu for olhar assim, retrospectivamente, eu não saberia fazer outra coisa senão... Não tinha nenhuma outra opção em mente. Talvez jogador de futebol, Opa! mas meu pai falou que achava melhor eu estudar. Então, eu gostava de estudar e vendo a atuação dele como médico, me inspirou em ajudar as pessoas, tal. Acho que esse foi, na verdade, um dos grandes assim, motivos por ter escolhido medicina. Perfeito. E o câncer, tratar do câncer e optar pelo centro cirúrgico também teve um momento dentro da sua formação. Que momento foi esse? Aconteceu alguma história nessa escolha? Algum paciente que te levou a escolher a oncologia? Assim, meu sonho era ser cirurgião, né? Meu pai era cirurgião. Então, meu sonho era ser cirurgião igual ao meu pai. Eu achava uma profissão bonita de poder ajudar o Temos uma próximo. história por trás, então. Temos uma história. Opa! Mas eu fui ser cirurgião, primeiro faz residência em cirurgia geral, e durante a residência da cirurgia geral,
eu percebia que os médicos que faziam a cirurgia geral, claro, eles são especialistas em cirurgia geral, não são especialistas em cirurgia oncológica. E eu via que muitos médicos não entendiam muito bem a doença que estava sendo tratada. Então, eu estudava e ia discutir com alguns professores, até com os colegas, falava, olha, a gente tem que fazer isso, no livro está escrito isso. Eu falava, não, mas não sei se tem que fazer isso, se não tem. Então, diante disso, eu falei, não, eu tenho que realmente estudar e saber o que é que eu estou fazendo. Sim. Não, então, isso que me levou à cirurgia oncológica. A decisão de realmente conhecer a doença. Não só fazer uma cirurgia para câncer, que é diferente, né? Mas conhecer a doença como um todo. E aí sim, saber realmente o que eu estava fazendo era aquilo que tinha que ser feito. E esse foi o meu motivo para ir para essa área da Isso, na verdade, é o lado humano da questão, né? Você não só trata a doença em si, mas o que levou, o que chegou a ela, o estudo de uma forma holística em cima do paciente para você ter resultados melhores no seu tratamento, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o amadurecimento te leva a esse aprendizado de que você não trata a doença, você trata um paciente. Isso. E cada paciente tem uma relação diferente com a doença. Então, um paciente que com a mesma doença pode decidir um tratamento completamente diferente do outro. Perfeito. Então, essa leitura de que você está tratando de um ser individual e que aquela doença para ele representa uma coisa que pode ser completamente diferente que um paciente semelhante com a mesma doença. Então, o amadurecimento leva a gente a entender isso, de que é preciso individualizar o tratamento, tendo o conhecimento de quem é a pessoa, né? Entendendo como funciona a pessoa, tal, e quais são os pensamentos, o que é que angustia, o que é importante para cada pessoa. Então, resumindo, acho que é ser médico, né? Perfeito. Ser médico, acho que é isso, entender a pessoa e querer tratar a pessoa, não tratar o exame, a doença especificamente, entendeu? Perfeito. Falando ainda da sua formação, doutor Marcos, você transitou, e pelo jeito muito bem, em 3 estados aí durante a sua formação, né? Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Como é que foi esses momentos em que você estava em lugares diferentes, com culturas diferentes, com aspectos de ensino diferentes, e o quanto disso não bateu a saudade da Bahia, né? Como é que funcionou isso? Olha, eu tenho que realmente agradecer meus pais, porque minha história de vida é um pouco diferente. Eu morava em uma cidade de 30 mil habitantes, e com 11 anos... Meus pais decidiram que eu tinha que morar em uma cidade maior, que ficava ao lado da minha cidade. Então, com 11 anos eu fui morar sozinho, longe dos meus pais. 11 anos? 11 anos. Então, eu me lembro que eu tinha medo de dormir sozinho nessa época. E, graças a isso, depois desse tempo que eu passei lá nessa cidade, Itabuna, eu fui para Salvador, tal. Então, graças a esse desprendimento dos meus pais, vejo hoje minha filha, não sei se eu... Difícil tanto para eles quanto para você. Se eu teria esse desprendimento. Sim, imagino. Mas isso me ajudou muito, porque me amadureceu muito mais rápido, porque eu era responsável por tudo da casa, eu que tinha responsabilidade muito, muito jovem. E isso me ajudou a caminhar aonde eu teria que caminhar. Então, assim... É um amadurecimento na adolescência, isso. Né? Então, assim, não foi um sacrifício para mim, sei lá, sair da onde eu morava para ir para... Claro, no começo mas depois você vai se acostumando e... Então, assim, transitar aí para São Paulo, para o Rio, tal, acabou não sendo
um grande problema, porque desde jovem eu já estava vivendo aquilo. Perfeito, maravilhoso. Assim, no MKMcast, doutor Marcos, a gente gosta de falar de sucesso, mas também gosta de falar de reveses, sabe? Eles acontecem ao longo da formação de cada um de nós. Houve algum momento desse de revés ou dificuldade que você se lembra com mais clareza? Você fala, houve um momento aqui em que não desistir, mas que foi o momento mais pesado da sua formação? Acho que, assim, apesar de eu estar acostumado com essas mudanças, toda mudança requer uma readaptação. Claro. E não é fácil, né? Então, eu acho que, assim, claro, todo período de mudança vinha com alguma adaptação. Mas, assim, não houve, assim, nenhum momento em que eu achasse que... lá, não iria dar certo. Vou voltar para o futebol. Não houve nenhum momento desse. Olha, hoje não dá mais. Mas assim, acho que assim, a vida de cirurgião, por isso que eu falo para os meus residentes, a vida de cirurgião é uma vida muito árdua. Imagino que sim. Não é fácil, não é fácil. Porque você, primeiro, tem que tomar decisões que são decisões muito difíceis e que vão impactar a vida de uma pessoa. Claro. Então, infelizmente, o insucesso faz parte da sua caminhada e da sua profissão. Então, assim, por melhor que eu faça, eu vou conviver com insucesso. Isso, por outro lado, tem um lado que te deixa uma pessoa um pouco diferente. Quem consegue aprender com isso é ter mais humildade. Sim, por quê? Porque o insucesso faz parte, infelizmente. Porque não é matemática, depende de um universo de variáveis. Como é que você lida com isso, Marcos? Assim, porque a cirurgia oncológica, ela tem uma sutileza muito grande no seu processo, primeiro de diagnóstico, de tratamento e, claro, também na cirurgia, mas nem sempre as coisas dão 100% certo. Né? Como lidar com as frustrações? Como é que um cirurgião como você, hoje, já formado há tanto tempo, é uma referência na cirurgia oncológica, uma pessoa que hoje os jovens cirurgiões se espelham muito em você. Como é que é cuidar ou lidar com a frustração e o luto em momentos como esse? Olha, não é fácil, não é fácil. Quando você falou, teve algum momento que pensou em desistir, não é infrequente, tá? Sim. Não é infrequente passar pela cabeça. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? O porquê eu tô aqui? Eu poderia estar, sei lá, jogando bola e ia ser mais fácil. Sim. Então, assim, isso passa com uma certa frequência na cabeça, porque é uma profissão que Mas fica claro para você de que isso são ossos do ofício. Claro, sim. Né? Então, porque assim, senão a frustração fica grande. Sim, então assim, você acaba, primeiro, aprendendo com aquilo, de que é muito engraçado que no começo tem algumas coisas na medicina que é assim, quando você aprende, primeiro você não sabe fazer a cirurgia, então seu resultado é ruim. Aí você está aprendendo, aí seu resultado está melhorando. Aí quando você acha que aprendeu, aí que você começa a ter complicação, que você começa a ficar destemido. Não, isso daqui eu faço com o pé nas costas. Aí você começa a ter complicação. Perfeito. Aí você começa a entender que, não, eu não posso subestimar. Compreender esse momento faz parte. Né, da aí você volta para a sua curva, porque você fala, não, cada cirurgia tem que ser como fosse a primeira cirurgia que eu fiz na vida. Então, assim, isso é um aprendizado, te deixa mais humilde, porque você sabe que, por melhor que você seja, por melhor resultado que eu tenha, infelizmente vou ter insucesso. Então, assim, isso ainda, claro, me angustia, porque é um paciente, é uma pessoa que está ali, que complicou, que você tem que fazer uma reoperação. Então, é claro que isso me deixa não confortável, mas faz parte daquilo. Você entende que faz parte do processo. Eu entendo que faz parte. Sim. E por ter passado por tantas situações, você acaba se
se entendendo e aprendendo que, não, olha, faz parte. Claro. Aquilo vai acontecer porque tem que acontecer, infelizmente, faz parte. Agora, isso faz com que a gente seja, assim, eu sou perfeccionista. A minha forma de agir é que tudo que eu faça, toda a escala, desde o diagnóstico, tratamento, pós-operatório e tal, seja feito da forma mais perfeita possível. Eu vou tentar dar o meu melhor para que aquilo dê certo, sabendo que existe uma chance de não dar certo. Sim, claro. Mas esse é o pensamento de que enquanto eu não estiver dando o meu melhor, eu não vou ficar... Perfeito. Não vou ficar... Tendo a consciência de que, como você disse, não é uma ciência exata, né? Tudo pode acontecer, Sim. mas tendo a consciência de que o inverso pode rolar e que você vai ter que saber administrar isso. Então, você acaba se acostumando a administrar isso. Perfeito. Graças a Deus, eu tenho assim, bons resultados, porque eu foquei em uma área e acabei me especializando e focando em uma área. Então, assim, o que eu faço hoje em dia está muito confortável para mim, porque eu já fiz muitas vezes. Sim, claro. Já repeti aquilo muitas vezes. Isso também nos faz melhorar em termos de processo, né? Muito. Em termos de resultados. Com certeza, porque a minha rotina já está estabelecida. Claro. Então, eu vou fazer daquela forma, independente de quem seja, vai ser sempre daquele jeito. Então, isso facilita e melhora seus resultados. É a experiência falando alto. Experiência e uma outra coisa, eu consegui juntar uma equipe que tem a mesma filosofia. Então, assim, a equipe que eu juntei, que a gente trabalha junto há muitos anos, é uma equipe que eu fui identificando amigos e companheiros que têm a mesma filosofia. Então, não adianta ser uma pessoa tecnicamente excelente se a filosofia da equipe não é a mesma. Então, assim, se não está preocupado com o paciente, se não trata o paciente com carinho, entendeu? Então, acho que isso é um conjunto de coisas que... O modus operandi tem que ser o mesmo entre todos vocês. Tem que ser. A mesma filosofia. Casar a mesma filosofia. Mesma filosofia. Você, Marcos, é um dos precursores na cirurgia robótica no Brasil, né? Um dos pioneiros nesse processo. Como é que começou tudo isso? Alguém te apresentou isso? Porque quando a gente fala de pioneiro, é alguém que está desbravando um espaço. Né? Como é que começou isso? Qual foi o primeiro passo dado nesse sentido? E hoje você é uma referência nisso no Brasil todo. Como é que foi esse primeiro momento? Então, eu estava no INCA, né? E o INCA foi a primeira instituição pública a ter um robô no Brasil, em 2012. Sim. E eu fui um dos escolhidos para fazer o treinamento e fazer a cirurgia robótica. Mas naquela época não existia uma metodização da cirurgia. Uhum. As coisas estavam começando. A gente estava aprendendo. Então, esse foi o desbravador. O momento foi esse. De Sim. que o que eu aprendi durante esses anos todos e que hoje eu consigo ensinar de uma forma bem sistemática, didática e com a sequência de como fazer a cirurgia, tal, e tudo estandarizado, cada cirurgia é feita da mesma forma, sempre. Isso me custou um tempo porque eu tive que criar isso. Uhum. Eu aprendi meio que sozinho, com os outros colegas lá, a gente meio que não tinha professor para ensinar a gente, assim, no Brasil, porque tava todo mundo começando junto. Pois é. A gente conheceu um professor, um americano, tal, que ficou amigo da gente, que acabou tirando, assim, umas dúvidas e ajudou a gente num caminho, mas eu acabei tendo que fazer o meu caminho de tentativa e erro. Perfeito. A cirurgia robótica, ela é vista muito pelos pacientes e muito pelos leigos como algo frio, técnico demais e tal.
O que é feito e se é feito e como é feito essa parte da humanização da cirurgia quando você tem um robô? Porque assim, uma coisa é você fazer a cirurgia ao modo antigo, onde o cirurgião está ao lado do paciente, ele viu você lá. Na robótica, não. Você está afastado dele, você tem um outro tipo de mecanismo, um outro tipo de procedimento que aos olhos desse paciente pode parecer frio demais. Como humanizar isso, Marcos? Mas assim, na verdade, o robô é só uma ferramenta, né? O cirurgião continua fazendo o ator principal. Até hoje em dia, né? Acho que com o avanço da tecnologia vai virar igual um piloto automático que faz essa cirurgia. Vai levar um tempo até a gente conseguir fazer isso. Mas hoje o cirurgião ainda é o ator principal. Então, assim, o robô, ele é uma ferramenta para fazer a cirurgia. Então, assim, apesar de parecer assim muito distante, na verdade, o cirurgião hoje a gente já pode fazer assim cirurgias estando a 3.000 quilômetros de distância, com o avanço da tecnologia, com internet 5G, isso vai ser cada vez mais possível. Mas hoje em dia o cirurgião está do lado ali, na mesma sala da cirurgia convencional, do robô. Do robô. E o quanto disso e dessa técnica evoluiu, Marcos? Você está me dizendo aí que tudo começou, pelo menos aqui no Brasil, lá por volta de 2012, ou seja, temos aí uns 14, 15 anos. E o quanto disso evoluiu de lá para cá? Evoluiu muito em termos de expansão das plataformas robóticas no país. Se popularizou com o tempo, né? Então, hoje em dia, nós temos 700 plataformas robóticas no Brasil. É mesmo? Então, em 2012 tinham 4 ou 5. Imagino. Então, isso acabou sendo popularizado. Hoje, novas plataformas estão surgindo, então isso vai baratear o custo, vai ter um aumento ainda mais expressivo disso daí. Mas o grande limitador acaba sendo o custo, porque a robótica ela é claramente superior à cirurgia laparoscópica em determinadas áreas, né? Mas o grande limitador ainda é o custo. Fala para mim um pouco desse benefício, Marcos. Assim, a gente está falando da cirurgia no bisturi, depois da cirurgia videolaparoscópica. Hoje a gente tem um avanço muito grande na cirurgia robótica. O que melhorou em termos de resultados? O que melhorou para o paciente? Qual é a diferença desse tipo de método de um para o outro? A grande diferença é que a cirurgia robótica ela é muito mais precisa. Então, assim, você consegue fazer movimentos com um robô que você não consegue nem fazer com a mão. Então, isso torna a cirurgia muito mais precisa. Você consegue trabalhar em um espaço bem restrito, com muito conforto, coisa que a laparoscopia não te permite. E, então, os grandes avanços foram o seguinte. Primeiro, recuperação pós-operatória é mais rápida. Então, assim, a mesma cirurgia que eu fazia há 20 anos e o paciente ficava uma semana internado, hoje eu dou alta na recuperação 3, 4 dias. Mesma cirurgia. Menos dor, recuperação mais rápida, menos uso de analgésico. Como você consegue fazer uma cirurgia com mais detalhe, por exemplo, em câncer de reto, a gente consegue preservar algumas estruturas que na cirurgia aberta nem na laparoscopia a gente consegue tanto. Então, o paciente vai ter menos sequelas urinárias, sexuais. Então, você melhorou o resultado pós-operatório, você diminuiu as sequelas decorrentes da cirurgia e o paciente se recuperou muito mais rápido. Então, esses são os grandes benefícios da robótica. Onde nós temos hoje um contingente maior de oferta de serviços de robótica, aqui, mais nos grandes centros, com certeza. Sim. Mas estamos falando do quê? São Paulo, Rio de Janeiro, o Nordeste hoje é bem abastecido desse tipo de técnica, o sul do país. Acho que a metade desses 700 plataformas estão em São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas. De Minas. É metade dessas plataformas. Então, hoje em dia a gente tem mais plataformas nessas outras áreas, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, mas ainda é um processo que ainda está evoluindo. Se desenhando, ainda está evoluindo. Então, ainda precisa crescer mais mas a oferta, tá? A oferta, mas como a questão do custo acaba sendo um grande limitador, vamos dizer que ainda não tem uma demanda assim tão maior para a oferta que é oferecida. Perfeito, entendi. Entendeu? Vamos voltar um pouco no paciente, né? A gente está falando do paciente, o quanto é importante humanizar esse atendimento, o quanto é importante mostrar para ele que apesar de você ter um robô, aquilo ali é só o método, é só a técnica, mas tem uma pessoa do outro lado fazendo tudo isso. Mas o câncer, Marcos, ele é sempre traumático para o paciente. Quando ele recebe um diagnóstico de câncer, ele está cheio de medo. Certamente ele chega para você na primeira consulta cheio de medo em relação ao que vem pela frente, né? Como é que é esse momento e o que você faz para acalmar esse coração, velho? Porque não é muito fácil, né? Não. O primeiro impacto de saber que tem câncer é sempre... Imagino. O paciente achar que é uma sentença de morte. Pois né? é. E não é. Tá? Hoje em dia o tratamento assim, evoluiu muito e o que eu falo com o paciente, olha, eu sei que você está angustiado, você recebeu essa notícia, mas a boa notícia é que seu tratamento é possível e você vai ficar curado dessa doença. Então, apesar desse primeiro impacto de saber que tem a doença, essa motivação de que, olha, tem toda a chance de ficar curado, isso acaba ajudando também no paciente informar a recuperar. ele que existe uma tecnologia avançada hoje, capaz de fazer a cirurgia dele de uma forma milimétrica, científica, isso ajuda certamente no conceito do tratamento e na possibilidade de cura, né? Com certeza. E eu não tenho dúvida que hoje a gente consegue oferecer um tratamento melhor do que a gente oferecia no passado. Então, assim, alguns pacientes me procuram basicamente por eu ter esse histórico da robótica, por ter sido um pioneiro e ter focado minha trajetória na cirurgia robótica, principalmente coloretal, e eu não tenho dúvida nenhuma para falar ao paciente, olha, eu consigo te oferecer uma cirurgia muito melhor na robótica do que dos outros métodos existentes. Então, assim, isso acaba tranquilizando também o paciente, claro, de que, olha, tem a possibilidade de fazer o melhor tratamento possível e que tem realmente melhores resultados. Não estou falando isso porque eu faço cirurgia robótica. A gente tem dados científicos, a gente tem produção, até produção nossa própria mesmo, mostrando que a robótica melhorou a qualidade de vida, diminuiu a chance de disfunção erétil na cirurgia de câncer de reto, que tem uma recuperação mais rápida, que tem uma taxa de conversão menor, ou seja, quando você não consegue fazer uma cirurgia minimamente invasiva, ou laparoscópica, ou robótica, e você tem que converter para cirurgia convencional, existe essa possibilidade em situações de doença mais extensa, a robótica tem uma taxa de conversão muito menor do que a laparoscopia. Perfeito. Por quê? Com toda essa tecnologia, você consegue, mesmo nas maiores dificuldades anatômicas, consegue fazer a cirurgia pela cirurgia robótica. Perfeito. E falando de técnica, ainda já é possível no Brasil, ou já é feito no Brasil, a cirurgia robótica a longa distância, não? Foram feitas só por demonstrações, tá, assim. Às vezes são feitas por demonstrações, mas acaba que a gente precisa ainda de uma internet de qualidade. Eu ia falar disso. 5G, imagina, no meio de uma cirurgia, caiu a rede. Aí... Se der algum delay, vai dar problema. Vai dar problema. Então,
Acho que a gente precisa de um sistema de um rede sistema mais, de rede mais perfeito. robusto para poder fazer isso. Mas é possível, tá? Assim, tem demonstrações do cara fazendo em Nova York, uma cirurgia sei lá, em Paris, na China. Eu vi isso, eu vi um noticiário então, sobre é isso. possível fazer. É Perfeito. claro que lá do lado do paciente vai ter que ter um médico que entenda. Claro. Porque você tem que acoplar o robô ao paciente. Não é uma coisa assim, não, você vai fazer isso em qualquer lugar. Não é bem assim. Tem que ter um robô lá na instituição. Então não é uma coisa assim tão simples. Perfeito. Mas é factível. Eu peço desculpa pela minha ignorância, mas numa cirurgia robótica local, onde o paciente está ali na sala ao lado, você está aqui fazendo o seu joystick aqui, precisa de rede ou não? Não. Não. Então o risco é menor. Não, é ligado no cabo ali. Perfeito. Então não tem esse problema. Bom. Marcos, assim, falando um pouco de você agora, quer dizer, a gente sabe o quanto a carreira de medicina exige muito, né, daqueles que a seguem, que vão atrás dela. E você hoje divide o seu tempo, o seu espaço muito por conta do INCA, do seu consultório, das suas cirurgias. Você é professor, que eu sei, e você é um pai de família, né? Como é que é conciliar tudo isso, rapaz? Olha, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Hoje é mais fácil, porque por ter mais tempo de carreira, hoje eu tenho mais opções de escolher aonde eu quero trabalhar, o que é que eu quero fazer. Então, essa é uma oportunidade que, claro, algum tempo atrás eu não tinha. E faz parte da carreira nesse momento. Então, assim, eu tinha que trabalhar todo dia, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo. Então, assim... Dá tempo para ficar com a filha. 11 anos ela tem 11 hoje? anos. Como é o nome dela, Marcos? Carolina. Com a Carolina. Dá tempo para ficar com a Carolina. Dá, sim. Então, eu tive a sorte de acompanhar esse desenvolvimento da Carolina. Perfeito. Mas, eu acho que são fases da vida, né? Então, o que eu vejo hoje... falando nisso até em trajetória de carreira, e o que eu falo pros meus residentes, né? Olha, tudo tem um tempo. O que eu vejo é que essa geração quer um resultado imediato, entendeu? Uhum. Então, assim, olha, eu quero já ter sucesso com 30 anos e não é assim. Não é assim. A vida de cirurgião é um pouco diferente da vida do jogador em termos de projeção de tempo de carreira e de sucesso. Então, assim, o meu auge é 50, 55 anos. Então, vai levar uns 20, 30 anos para eu chegar no meu auge profissional. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, se com 5 anos o médico acha que já tem que chegar aonde ele queria, o topo da carreira... É uma ilusão. É uma ilusão. Para cirurgião, é uma ilusão, porque você depende de muitos fatores, inclusive experiência, né? Amadurecimento, experiência. Você vai ter que enfrentar muitos casos para você começar a desenvolver mesmo, entendeu? Então... E tem que estar se reinventando, né, Marcos? A gente tem hoje como base na cirurgia robótica a tecnologia em si. E a tecnologia muda de dia para dia. Então, esse aperfeiçoamento também, para quem está pegando essa estrada, também demanda desse tempo, né? E demanda uma coisa, Norivaldo, humildade. Imagino que sim. Eu percorri o Brasil por conta de ensinar cirurgia robótica. Eu viajei o Brasil todo ensinando cirurgia robótica nos 4 cantos. Se fala uma cidade aí que tem robô, eu já fui. Então, e uma coisa que eu percebi assim muito claramente é que os cirurgiões que já estavam estabelecidos profissionalmente e que achavam que ter que reaprender uma coisa nova, voltar a ser estudante, era uma coisa que diminuía ele, essas eram as pessoas que não conseguiam aprender a cirurgia robótica. Por quê? Não tinha humildade. Assim, olha, eu já sou o professor. Eu sou o topo da... Voltar para reaprender. Vou voltar a ser aluno, não quero fazer isso. Então,
Quem não teve humildade de reaprender uma coisa nova, como foi a robótica, ficou para trás. E teve gente que não conseguiu falar, ó, Imagina. não, desisto, eu vou ficar só na minha cirurgia mesmo. E não é uma coisa assim incomum. Então, Qual é o perfil desse médico? Normalmente é o médico mais velho, com uma o idade... médico mais velho e mais resistente a novidades. a novidades, né? Então, a medicina é isso. Você tem que estar sempre se Inovando. reinventando, como você falou. Sim. Eu sou sempre aluno, eu aprendo todo dia no INCA, com amigo, com colega, com paciente. E se você não tiver essa cabeça, você vai ficar estagnado, porque hoje eu sei fazer cirurgia robótica. Amanhã eu vou inventar uma nova plataforma que eu vou ter que reaprender tudo de novo. Perfeito. Claro. Se eu achar que eu não preciso aprender mais nada, pronto, acabou. Encerrou, E o amanhã pode ser. é quase que amanhã mesmo, É né? quase que amanhã, porque é muito rápido. É muito rápido. Você falou de sucesso aí, Marcos. Eu queria que você comparasse um pouco. Você já tem alguns anos de estrada na medicina. O que mudou? Hoje você é considerado um farol para os jovens, principalmente esses que estão entrando na cirurgia e na cirurgia oncológica. Mas você já alcançou e você já tem uma posição de sucesso reconhecida. O que mudou do Marcos Valadão, recém-formado, médico, para o Marcos Valadão de hoje? Que vantagens temos, que desvantagens temos nesse processo? Bom, eu acho que o que não mudou, eu saberia dizer o que não mudou. O que não mudou é a vontade e a dedicação de fazer o seu melhor. Independente do cenário. Era assim e continua assim. Era assim e continua assim. Eu acho que isso é um dos maiores motores para te levar onde você quer. Eu nunca, assim, claro que eu tinha aspirações de ser reconhecido e tal, mas olhando retrospectivamente, eu acho que eu não acharia que eu chegaria onde eu cheguei hoje em dia. Uhum. Claro, fala que quem trabalha muito tem muita sorte. Eu acho que É por aí. eu acho que eu tenho sorte, claro, tem sorte. Sorte envolvida nisso. Mas é um trabalho de formiguinha, é fazer o seu melhor o tempo todo, buscar a excelência. Então, a excelência tem que ser um hábito, não a exceção. Então, eu acho que essa busca de uma excelência como um hábito é que te deixa a estar sempre melhorando, sempre evoluindo. Então, eu nunca fiquei satisfeito com o meu resultado. Eu queria estar sempre melhor. Se alguma coisa errada acontecia, eu falava, não, eu vou treinar até que tudo saia perfeito. Então, eu acho que esse objetivo, essa sensação de que você tem que fazer o seu melhor é o que persiste é o que persiste. Tá, hoje, eu acho uma coisa que você falou aí, comparando com meu início, hoje é tudo mais fácil. Antigamente, para eu aprender uma cirurgia, eu tinha que acompanhar o professor tal, porque não tinha na internet. Hoje em dia, você abre na internet, você consegue ver, pô, é assim que faz a cirurgia? Ah, tá bom, vou fazer. É assim que eu vou fazer. Nunca fiz uma cirurgia tal, eu olho na internet, vejo como é que o cara fez, consigo reproduzir. Na minha época do início, não tinha isso. Primeiro, você não tinha internet, então o conhecimento era muito limitado e pontual. O professor falava, não, que isso, da minha experiência, você acreditava e acabou. E acabou. Isso era a verdade. Hoje não, hoje você tem um conhecimento que é muito mais democrático, difundido. Perfeito. Você consegue esse conhecimento em qualquer lugar. E você tem acesso a esse conhecimento que você não tinha antes. Então, hoje é muito mais fácil aprender. Não tenho dúvida disso. Muito mais fácil. Agora, essa questão precisa estar relacionada àquela coisa que você falou no início do podcast, que é a questão humana. Humanização, perfeito. Porque, infelizmente, não nos é ensinado na faculdade. Durante a sua trajetória, você vai aprender isso se você tiver alguma luz para pensar nesse caminho, entendeu? Porque eu conheço hoje cirurgiões que são famosos, são brilhantes, mas são
péssimos médicos, nunca seriam um médico meu. Por quê? Péssima relação com o paciente. Com o paciente. Perfeito. Entendeu? Então, infelizmente, isso não é comum. Então, a minha visão, para ser médico de verdade, você tem que ser tecnicamente muito bom. Esse equilíbrio é importante, né? Ser tecnicamente muito bom, saber o que você está fazendo, estudar, ter o conhecimento daquilo, mas ter essa visão de que você é médico, você precisa tratar de pessoas. Perfeito. Conversar com pessoas, gostar de pessoas, né? Perfeito. E infelizmente nem todo mundo se toca para isso. Uhum. E a gente não é ensinado para isso. Ninguém ensina isso. Ou você desenvolve isso sozinho, infelizmente. Acho que essa é uma das deficiências. Você hoje tem uma base no Rio de Janeiro, né? Você tem um consultório no Rio, está à frente dos estudos de câncer coloretal do INCA, né? Tem um grupo de estudos lá que você lidera. Até onde vai essa sua atividade, falando geograficamente? Assim, você hoje faz cirurgias fora do Rio, vai para outros hospitais fora do estado? Como é que funciona seu dia a dia? Não, minha base é no Rio, mas frequentemente eu vou para algumas cidades que alguns colegas me chamam, que estão começando a curva de aprendizado na robótica, então eu vou lá... Você vai como professor, na verdade? Eu vou lá como professor, vou ensinar ele fazer aquela curva inicial para tomar um conhecimento inicial e ficar mais confortável em seguir depois, entendeu? Então, eu tenho feito menos hoje, mas ainda continuo fazendo. Então, sempre alguém me liga, tem uma cirurgia pra fazer aqui, você me orienta, me ajuda, então... Legal. Acabo saindo do Rio de Janeiro um pouco. Saindo, Se for para Salvador, melhor ainda. Então eu já fui, olha, nessa caminhada. Salvador, Aracaju, Recife, São Luís, Maringá, bem amplo Minas. Legal. Então, bastante... Isso foi muito bom para mim, porque eu acabei conhecendo muita gente e fazendo um ciclo e acaba... Essa networking é importante, não é, Marcos? E acaba virando amigos, lógico, assim, então isso é muito interessante. Claro. A robótica me proporcionou isso. Falando tecnicamente, foi uma pergunta que eu deveria ter feito quando a gente estava falando da robótica em si, mas me lembrei dela agora. Onde é que você acha que vai chegar isso, Marcos? A gente tá falando hoje da possibilidade de fazer uma cirurgia robótica entre 2 continentes, né? Onde o paciente está lá e o cirurgião está cá. Onde é que chega isso? O que é que você acha? Onde é que nós vamos agora com o IA, com uma série de outras possibilidades tecnológicas? Onde é que a gente chega, rapaz? Olha, acho que vai mudar muito daqui a alguns anos, né? Eu acho que a gente vai, igual é o pilotar um avião hoje, que o piloto chega lá, bota piloto automático e o negócio, ele pousa, levanta e vai sozinho. Eu acho que a gente vai acabar nisso daí. Perfeito. O que dá, inclusive, mais segurança pro próprio paciente, né, rapaz? Então, vai apertar um botão, a cirurgia é tal, você vai botar lá qual cirurgia vai fazer e o robô vai fazer sozinho. Perfeito. Marcos, agora, pedindo um conselho, né, assim... Se você pudesse dar um conselho hoje para os jovens que estão iniciando carreira, tanto na medicina como na cirurgia, que conselhos o Marco de hoje, com o sucesso que tem, deixaria para esse iniciante no processo? Acho que o conselho é fazer a medicina porque gosta da medicina, entendeu? Eu acho que... Principalmente cirurgião, né? Como eu te falei, a vida do cirurgião é tão árdua por conta das decisões, dos insucessos, que se você realmente não amar o que você faz, você não consegue fazer. Porque não é fácil.
né? Imagino. Então, imagina um paciente que você operou e você está preocupado se vai complicar, se não vai, se não dorme. E se ele complica, você fica... O caminho não é fácil, se você não tiver amor nas costas, ele não te empurra, né? Então, se você vai fazer medicina para ganhar dinheiro ou para ter status, alguma coisa assim, cara, não vai ser um bom médico. Perfeito. Então, acho que gostar do que faz acho que é o principal. Uma condição sine qua non para isso. Sine qua non para você fazer bem feito. Claro. Porque senão realmente não consegue. Eu fico pensando, é uma pessoa que vai trabalhar e não gosta do que faz. Imagina o sofrimento. Não, eu vou fazer isso até me aposentar. Eu fico pensando nisso de que eu converso com o meu amigo que trabalha comigo e a gente brinca muito com isso, de que a gente não trabalha, a gente se diverte. Eu tenho um amigo que fala a mesma coisa. Eu nunca trabalhei na vida. Nunca trabalhei na vida. Eu só me divirto. Sempre me diverti. Porque isso é engraçado, mas realmente me dá prazer em fazer a cirurgia. Eu gosto de fazer cirurgia. Eu imagino que sim. E imagino o quanto deve ser gratificante também, Marcos, você ver um paciente se recuperando e a rapidez que ele consegue fazer isso através das suas técnicas, né? Isso é que eu chamo de fidelização de cliente. Eu duvido que ele te abandone depois disso. Né? Doutor Marcos, o seu próximo passo, né? Aliás, o seu mais recente passo foi criar um curso, né? Um infoproduto que possa orientar médicos que estão voltados para essa questão da cirurgia robótica. E eu queria saber como é que se tem acesso a esse curso, como é que ele foi montado, e que quem quiser ter acesso a ele, como é que faz? Tá, então, na verdade esse é um curso que eu bolei algum tempo atrás e que eu refleti sobre as minhas dificuldades do início da minha curva na cirurgia robótica. Eu não tive, infelizmente, nenhum professor que me orientasse, faz assim, faz assado, porque estava todo mundo começando ali naquela época junto, então a gente foi, como pioneiro, tem essa desvantagem de que a gente... Essa responsabilidade. De desbravar uma floresta, né, que ninguém nunca entrou. Então, eu fiquei pensando, olha, se eu tivesse algumas dicas que eu tive hoje, minha curva ia ser muito mais rápida, ao invés de eu aprender com 100 casos, eu ia aprender com 20. Então, eu fiz esse curso, um curso online, está na plataforma Hotmart. Perfeito. E que fala sobre cirurgia para câncer coloretal robótica. É o passo a passo de cada cirurgia, como tem que fazer, qual é a posição do robô, qual é a posição dos trocáteres. Então, ensina como tem que fazer, tem dicas práticas de dificuldade técnica, como superar essas dificuldades. Perfeito. Então, são um apanhado e um resumo de todas essas cirurgias para quem está iniciando a curva e que com certeza essa informação e esse conhecimento vai agilizar a curva de aprendizado. Perfeito. Maravilha. Sensacional. Marcos, eu quero te agradecer muito pela presença. Tá? Você está abrindo essa nova temporada do MKM e para mim é um grande prazer te receber. Somos amigos há muito tempo. Então, assim, ter você aqui conosco foi muito bom. E é claro que você hoje é uma bússola para quem está iniciando na carreira ou para quem tem a cirurgia e o centro cirúrgico como objetivo. Então, ter você aqui para a gente é motivo de muita, muita alegria. Eu te agradeço bastante. E eu queria deixar suas palavras finais aí, se você tem alguma coisa para deixar, e eu tenho certeza que tem. Eu que agradeço, Norivaldo, pela oportunidade. Acho que esses bastidores, falar sobre carreira é uma coisa assim, super interessante, que eu sempre tive curiosidade de perguntar aos meus professores mais antigos e os que eu me espelhava. Então, essa é um formato bem interessante, saber as dificuldades, o que cada um passou, como cada um conseguiu chegar ali. Então, eu queria parabenizar você por esse modelo. Acho que isso
com certeza pode ajudar a muitos jovens que estão começando aí a trilhar o caminho correto. Perfeito. E para você que acompanhou a nossa entrevista de hoje e quiser saber mais sobre o nosso convidado, busque mais informações no site dele, drmarcosvaladão.com.br ou nas redes sociais, ok? E de antemão, quero lembrar da necessidade de você dar uma curtida no canal e seguir o canal, deixar a sua mensagem aqui que a gente sempre responde. Muito obrigado pela participação, pelo acompanhamento e até o próximo episódio.